Bom, pessoal, então a gente já estudou tudo de dilatação, tudo que pelo menos pode cair no Enem ou na Unesp, ou até na FUVEST, né, sobre dilatação. Vocês viram que não é uma matéria muito difícil, mas que exige aí umas contas um pouco chatas, que envolvem vírgula, envolvem potência de 10, que aí vocês têm que treinar fazer esse tipo de conta. Eu acho que essa pode ser a maior dificuldade de vocês, a questão de fazer as contas perto da matemática. Mas a matéria é bem simples, né? As equações são bem simples de entender e de guardar, certo? Então a gente vai fazer alguns exercícios sobre dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos e para sedimentar o conhecimento. Tá? Eu aconselho que vocês façam junto comigo, ou seja, que vocês parem o vídeo, tentem fazer o exercício antes de mim. Pensem aí nesses exercícios pelo menos uns 5 minutos, certo? Se vocês não conseguirem fazer, vocês continuam no vídeo. Se vocês conseguirem fazer, façam e confiram as respostas no vídeo depois, tá? Mas é interessante que vocês tentem fazer. Então vamos lá, eu preparei 5 exercícios. Vamos ver esse daqui. Para a proteção contra curtos-circuitos em residências, são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes em suas superfícies soldadas umas às outras, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem da corrente elétrica superior à estipulada, limite, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e assim interrompendo o circuito. Isso acontece porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de... Provavelmente vocês vão marcar coeficiente de... O que vocês acham? Se é aula de dilatação, então deve ser coeficiente de dilatação? Talvez vocês estejam induzidos aí a marcar a letra C, porque a gente está na aula de dilatação, né? Mas imaginem que vocês se deparem com essa questão no meio de uma prova, sem nenhum contexto. Sinceramente, vocês marcariam dilatação térmica? Né? É isso que vocês têm que pensar. Por que é dilatação térmica? Então, o que acontece nessa questão aí da lâmina bimetálica? Que que eu comentei com vocês nas aulas, né? Então, como que funciona a lâmina bimetálica mesmo? Antes de ir aqui para o circuito. Então você tem dois metais aqui. Opa. Dois metais aqui. Soldados um no outro. De modo que eles não podem desgrudar um do outro, de jeito nenhum. E aí, se a gente aquecer essa lâmina bimetálica, o que vai acontecer? Um metal vai dilatar mais e outro metal vai dilatar menos. Vamos supor que esse laranja aqui dilate mais, certo? Esse metal aqui laranja dilata mais. Então, esse metal laranja tem um coeficiente de dilatação maior do que o metal preto. Então, o que vai acontecer? Como esse preto ele vai crescer menos e esse laranja vai crescer mais, o preto vai puxar o laranja para o lado dele. Então, a lâmina vai entortar para o lado do metal preto.
Ó, tô exagerando aqui, tá? Os dois aumentam de tamanho, só que o metal preto aumenta menos e o metal laranja aumenta mais. Então, o que que acontece? O metal laranja, como ele aumenta mais, ele abraça o metal preto por cima, certo? Porque ele vai crescer mais, ele vai ser maior no final. E o metal preto, ele, como ele vai crescer menos, ele vai puxar o laranja pro lado dele. Então a lâmina sempre entorta pro lado do metal que cresce menos. Então assim que é a lâmina bimetálica. Como que isso pode ser aplicado nos circuitos elétricos? Então a gente tem aqui o ferro e o cobre, e o ferro tem um coeficiente de dilatação maior do que o cobre. Tá? Então está passando aqui uma corrente elétrica por esse circuito aqui. Opa! Que tá, e aí passa por essa lâmina aqui. Essa lâmina aqui, ela vai oferecer uma, digamos assim, uma resistência à passagem da corrente elétrica. Entendem? Então, quando a corrente elétrica passa, o que é a corrente elétrica? São elétrons em movimento. Né? A gente vai estudar isso ainda. Mas quando os elétrons vão passar pela lâmina de metal, os átomos dessa lâmina de metal vão sofrer, vão fornecer aí obstáculos para a passagem desses elétrons em movimento, para a passagem dessa corrente elétrica. Então a gente fala que o metal está resistindo à passagem da corrente elétrica. E aí, como resultado dessa resistência, quando a corrente elétrica passa por esse metal aqui, acontece um aumento da temperatura dele. Que a gente chama de efeito Joule. Então a gente tem o efeito Joule aqui quando a corrente elétrica passa. Esse material aqui, no caso essa lâmina, oferece obstáculos para a passagem dessa corrente elétrica. E aí, conforme essa corrente elétrica vai passando nesses obstáculos, ela vai esquentando a lâmina aqui. E aí a lâmina esquenta. Acontece que se ela esquentar demais, o que vai acontecer? O metal vai dilatar. E aí, como o metal dilata, o ferro e o cobre, que são dois metais diferentes, um vai dilatar mais que o outro. Acabei de falar que o cobre ele dilata mais do que o ferro. Então, o cobre ele vai abraçar o ferro por cima e o ferro vai puxar o cobre para o lado dele, porque ele cresce menos. De modo que o circuito ele vai abrir, né? Porque a lâmina ela vai perder o contato aqui com a outra parte. E aí para de passar a corrente elétrica, porque o circuito agora está aberto. Isso acontece, como foi dito no texto, para evitar curto-circuito, né? Evitar aí, é um mecanismo aí para evitar o curto-circuito. Para não passar uma corrente superior à estipulada, né? Como ele falou aqui. Então, quando a corrente está muito forte, isso daqui vai esquentar mais, e aí quando ele esquenta mais, ele entorta para o lado do ferro, porque o ferro tem um coeficiente de dilatação menor. E aí o circuito abre e para de passar a corrente elétrica, certo? E isso evita o curto-circuito. Então isso aí é uma aplicação da lâmina bimetálica, né? Que eu acho que eu até comentei com vocês. Para abrir e fechar circuitos, enfim. Que propriedade que a gente está usando aqui para... que propriedade física que a gente está usando aqui para abrir e fechar esse circuito? Dilatação térmica.
o fato de um metal dilatar mais que o outro faz a lâmina entortar, né? Por que, que a lâmina entorta? Porque um metal dilata mais que o outro. Só por isso. Então a gente está falando aqui de dilatação térmica. Certo? Alguns alunos, né, eles poderiam marcar condutividade elétrica. Certo? Essa questão, digamos assim, ela está induzindo vocês a marcarem condutividade elétrica. Mas não tem nada a ver com condutividade elétrica, porque tanto cobre quanto ferro são condutores. Então não teria nada a ver com condutividade elétrica. É dilatação mesmo. Isso que faz a lâmina entortar. Certo? Bom, vamos para o próximo. Uma placa de alumínio com um furo circular no centro foi utilizada para testes de dilatação térmica. Em um dos testes realizados, inseriu-se no furo da placa um cilindro maciço de aço. A temperatura ambiente, o cilindro ficou preso à placa, ajustando-se perfeitamente ao furo, conforme ilustra a figura aqui. Então você tem aqui uma barra de aço aqui encaixada num furo aqui de alumínio, está preso, tá? A gente não consegue soltar. O coeficiente de dilatação do alumínio é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação do aço. Então a gente tem aqui o coeficiente do alumínio, ele é maior do que o do aço. 2 vezes maior do que o do aço, inclusive, né? Ele fala aqui. Se a gente aquecer o conjunto a 200 graus Celsius, o que vai acontecer? Bom, se a gente aquecer o conjunto, os dois vão dilatar, os dois vão aumentar. Só que qual que vai aumentar mais? Qual que vai dilatar mais? Aquele que tem um coeficiente de dilatação maior. Quem que tem um coeficiente de dilatação maior? O alumínio. Então o alumínio vai dilatar mais. Essa placa de alumínio aqui dilata mais. No que essa placa de alumínio dilata mais, esse furo aqui ele vai crescer mais do que o cilindro de aço, concordam? Então a placa de alumínio cresce, o furo também cresce e a barra de aço também cresce. Só que como o coeficiente de dilatação do alumínio é maior, a placa de alumínio vai crescer mais. Consequentemente, o furo vai aumentar mais do que a placa de aço. Então essa barra de aço aqui vai ficar frouxa, certo? Porque o furo vai aumentar mais. Então, apesar dos dois aumentarem, tanto o alumínio quanto o aço, o alumínio aumenta mais. E aí esse furo aqui vai ficar maior do que esse cilindro de aço. De modo que a gente vai conseguir desencaixar esse negócio de aço aqui, essa barra de aço aqui facilmente. Então vamos ver qual alternativa fala isso. O cilindro de aço ficar ainda mais fixado? Não, ele vai ficar mais solto, né? Porque o furo vai aumentar mais. O cilindro de aço soltar-se-á da placa de alumínio, pois em decorrência do aumento da temperatura, o diâmetro do furo aumenta mais do que o diâmetro do cilindro. Perfeito. Perfeito, né? A letra B não ocorrerá nenhuma mudança, não. Os dois vão aumentar. O cilindro soltar-se-á a placa porque sofrerá uma dilatação linear em função da conservação da massa. Ocorrerá diminuição no diâmetro do cilindro. Nossa, ele fez uma salada aqui que não tem nada a ver, né? Ele misturou um monte de coisa aqui que não tem nada a ver com a outra. Não é possível afirmar o que acontecerá. Não, é possível afirmar o que vai acontecer. Os dois vão dilatar. Só que o furo aqui de alumínio vai dilatar mais. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do alumínio é maior do que o do aço. Então a letra B de bola. Tudo bem? Vamos agora para essa daqui, de gráfico. A dilatação térmica linear sofrida por um objeto em forma de barra feito de um dado material foi investigada por um estudante que mediu o seu comprimento L da barra em função da temperatura T. Os dados foram dispostos no gráfico apresentado a seguir. Então, a gente tem aqui um gráfico do tamanho da barra, do comprimento da barra, em função da temperatura. Com base nos dados obtidos, determine o comprimento final
de uma barra feita de um mesmo material que utiliza que é a barra utilizada para a obtenção do gráfico. Então a gente vai pegar o mesmo material que foi feito essa barra aqui, só que agora com o comprimento inicial de 3 metros. E aí a gente vai variar a temperatura de 20 até 70. Para a gente saber quanto que essa barra vai dilatar, a gente precisa do coeficiente de dilatação. E a gente precisa descobrir o coeficiente de dilatação desse material aqui em questão. E como que a gente descobre o coeficiente de dilatação? Ele deu um gráfico aqui. Nesse gráfico a gente sabe que a barra foi de 1 para 1,02 metros, numa variação de temperatura de 10 até 110. Então vocês concordam que esse 1 aqui é o nosso L0, certo? E esse 1,2 é o nosso L final, tá? Quanto que ela aumentou de 1 para 1,02? Quanto que é o nosso ΔL? O nosso ΔL vai ser igual a 0,02. Todo mundo concorda? L final menos L inicial. Daqui para cá, aumentou quanto? 0,02, né? Então a gente tem o L0, tem o ΔL e tem o ΔT também, né? Quanto que é o nosso ΔT? Quanto que a temperatura aumentou de 10 até 110? Quanto que é o nosso ΔT? De 10 até 110 aumentou 100, né? Então a gente tem ΔT, a gente tem L0, a gente tem ΔL, dá para achar o coeficiente de dilatação linear tranquilamente. Lembrando que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então o nosso coeficiente de dilatação linear vai ser o ΔL dividido por L0 vezes ΔT. Quanto que é o ΔL? 0,02. Quanto que é o L0? 1. E quanto que é o ΔT? 100. Bom, vamos passar tudo para a potência de 10 que fica mais fácil de fazer. Então 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2. E 100 é a mesma coisa que 2... desculpa. E 1 vezes 100 é 100. E 100 é a mesma coisa que 10 a segunda, né? Então isso daqui vai dar 2 vezes 10 menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Então esse é o coeficiente de dilatação desse material. Agora ele quer que a gente calcule a temperatura final. Desculpa, o comprimento final de uma barra. Só que uma outra barra. Ela é feita do mesmo material, só que é uma outra barra com outro L0 e com uma outra variação de temperatura. Então nessa outra barra que ele quer que a gente calcule, o L0 é 3. E o ΔT, se a gente tem aqui um T0 de 20 graus Celsius e a gente vai para um T final, para uma temperatura final de 70 graus Celsius,
a gente tem uma variação de temperatura de quanto? De 20 para 70, a variação de temperatura é 50 graus Celsius. Bom, então a gente tem o alfa, tem o L0, tem o delta teta, a gente tem condição aí de calcular o L final. Como que a gente vai calcular o L final? Ora, a gente sabe que delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta teta. Delta L nada mais é do que L menos L0. Isso daqui é igual a L0 vezes alfa vezes delta teta. Vou passar esse L0 para o outro lado. L vai ser igual a L0 mais L vezes alfa delta teta. Vou pegar esse alfa aqui e colocar ele em evidência. Desculpa, pegar o L0 e colocar em evidência, né? Vai ficar L0 que multiplica 1 mais alfa delta teta. Isso daqui vai ser o nosso L final. Eu escrevi aqui só L, mas esse daqui que é o L final que ele falou aqui, né? Que é o que ele quer. Ele quer aqui o L final. Bom, só um outro jeito de escrever essa mesma expressão aqui, tá? Aqui a gente está escrevendo a mesma coisa, só que de uma outra forma. Só preferi escrever dessa forma aqui porque aí faz direto. Mas se vocês quisessem pegar isso daqui, achar o ΔL e depois aplicar que ΔL é igual a L menos L0, tanto faz também. Mas desse jeito aqui já sai direto. Então o L vai ser igual ao L0, que é 3, 1 mais alfa, que é 2 vezes 10 a menos 4, e delta teta, que é 50, que é 5 vezes 10. O L vai ser igual a 3, que é igual a 1 mais... Vamos fazer essa conta igual a gente grande? Vamos lá. Ó. 2 vezes 5, 10. Vezes 10, 10 a segunda. 10 a segunda vezes 10 a menos 4 vai ser 10 menos 4 mais 2. Vai ser 10 a menos 2. Tá? Isso daqui vai ser igual a 3, que multiplica 1,01. Que será a mesma coisa que 3,01. Então ele aumentou aí ele tinha 3 metros e ficou no final com 3,01 metros, né? Aumentou aí 0,01 metros. Certo? Outro jeito de fazer, não sei se vocês achariam mais fácil, é utilizar isso daqui. Pegar essa equação aqui, aí vocês iam calcular ΔL igual a 3
vezes 2, vezes 10 a menos 4, vezes 50. Aí vocês iam achar que ΔL é 0,01. Aí depois vocês iam utilizar que ΔL é igual a L menos L0. Então, L vai ser igual a ΔL mais L0. L vai ser igual a 0,01 mais 3, que é igual a 3,01. Vocês poderiam fazer desse outro jeito, tanto faz. Tá? Talvez vocês tenham achado esse jeito um pouquinho mais complicado, porque tem que fazer a manipulação algébrica, mas poderiam fazer desse jeito, não tem nenhum problema. Achar o ΔL e a partir do ΔL achar o L, que foi o que ele pediu, né? Ele pediu o L, não pediu o ΔL. O L final, não o inicial. Tudo bem? Ótimo. Vamos para o próximo. Vou beber uma água. Para uma análise física, um laboratório utiliza um sistema composto por um termômetro, um aquecedor, um recipiente com um ladrão e outro recipiente menor acoplado a este. O primeiro recipiente é preenchido até a altura do ladrão, com 400 centímetros cúbicos de um determinado líquido, conforme ilustra a figura. Então ele pegou aí um líquido, preencheu até a boca e aqueceu de 25 até 65. De 25 até 65, quanto que é o nosso delta θ? É 40, né? A gente tem um delta θ de 40. Como em geral os líquidos se dilatam mais que os sólidos, verifica-se o extravasamento da parte do líquido que fica armazenado no recipiente. Após o sistema voltar à temperatura inicial, o volume do líquido extravasado corresponde a 3,2 centímetros. Então vazou aqui um volume de 3,2 centímetros cúbicos. Aí ele deu o coeficiente de dilatação do recipiente. Eu vou chamar de gama R. E aí ele pede para calcular o coeficiente de dilatação do líquido, que eu vou chamar de gama L. Ora, esses 3,2 centímetros cúbicos que vazaram é o tanto que o líquido dilatou aparentemente, porque quando esse sistema todo foi aquecido, o recipiente também aumentou de tamanho. Certo? Então ele passou a comportar mais líquido. Mas esse que vazou aqui é o que a gente chama de dilatação aparente. Que eu vou chamar de delta VAP, de aparente. Certo? Ora, se a gente tem a dilatação aparente, a gente tem o delta θ, e a gente tem o V0, né, porque esses 400 centímetros cúbicos é o volume inicial do líquido, a gente consegue calcular o coeficiente de dilatação aparente. Lembra? O ΔV aparente é igual ao V0 vezes o gama aparente vezes o delta θ. A gente tem o ΔV aparente, tem o V0, tem o delta θ.
Tudo isso dados do exercício. A gente consegue calcular o gama aparente. Então, o gama aparente vai ser igual ao ΔV aparente dividido por V0 vezes o ΔT. Então, o ΔV aparente é 3,2. O V0 é 400. E quanto que é o ΔT mesmo? 40. E aí, para variar, a gente vai passar isso para notação científica para ficar mais fácil de trabalhar. Então, 3,2 é 32 vezes 10 a menos 1, certo? 4 vezes 4, 16. Quantos zeros a gente tem aqui? 1, 2, 3 zeros. Então fica 10 a terceira. Aí vocês já observam que 32 dividido por 16 é 2. Então isso daqui dá 2. E menos 1, menos 3, menos 4. Então isso daqui vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Então esse é o coeficiente de dilatação aparente. E aí, como que a gente acha o coeficiente de dilatação do líquido? Ora, o coeficiente de dilatação do líquido a gente viu lá na aula teórica, porque isso acontece. Mas o coeficiente de dilatação do líquido vai ser igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. O do recipiente ele deu 36 vezes 10 a menos 6. O aparente a gente acabou de calcular. 2 vezes 10 a menos 4. Pronto, só fazer essa conta. Obviamente, para fazer essa conta, a gente tem que passar tudo para a mesma potência. Então, isso vai ficar 36 vezes 10 a menos 6, mais... vou passar esse daqui para a potência de 10 a menos 6. Vai ficar 200 vezes 10 a menos 6. Isso daqui vai ser igual a 236 vezes 10 a menos 6. Ou, se vocês quiserem deixar no mais correto do ponto de vista da notação científica, 2,36 vezes 10 a menos 6. Certo? Graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Então um exercício aí bem tranquilo, bem legal para treinar aí a dilatação dos líquidos. Certo? Bom. Pessoal, a gente tem mais 2 exercícios, mas eu não vou fazer não porque vocês estão reclamando que os vídeos eles são muito longos, né? Então vou tentar encerrar esse vídeo aí num tempo mais curto, tá? Na aula que vem a gente muda de assunto. A gente começa a falar de calor, tudo bem? Então, até lá.